Agora, Paulo Guedes, além da polêmica que a gente vai comentar aqui da frase horrorosa, né, proferida pelo Paulo Guedes, esse ministro que se confirma como ministro de um presidente como Bolsonaro falando análise que falou. Sintática errada do Agora é o seguinte, ele defende aí, né, uma taxa mais alta, né, do dólar, que isso seria bom, né, para todo mundo. Olha, vamos ver. Vamos, na verdade, conferir aqui no vídeo. Bruno, solta pra gente o que o Paulo Guedes falou. Gente. Todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai pra Cachoeira do Tapimirim, vai Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Não, nada demais. Tá cheio de coisa bonita pra ver. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland. Até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Agora então, o liberal que ele apregou a ser, está querendo decidir para onde as pessoas vão, quando as pessoas vão. Primeiro que o turismo doméstico é extremamente caro, né? Já tem um problema. Mas gera negócio barato assim, gera economia. Vai viajar lá incentiva a economia no Brasil. É isso que ele quer. Empregada doméstica nunca teve esse poder de compra também, né, Denise? Empregada doméstica não foi. Não, foi babá acompanhando o filho de madame para Miami. Isso, foi trabalhando. Mas foi uma figura de linguagem. Agora é o seguinte, Adriles, a gente precisa lembrar que na semana passada teve a história do Parasita, depois ele ficou 3 dias se penitenciando, mandando mensagem para jornalista, inclusive eu recebi, porque ele sabe que pegou mal, ele tá pedindo desculpa, inclusive para a família dele, porque a mãe dele é funcionária pública. Então, começou aí. Mas é parasita ou não? No começo eu não entendi, acho que não, porque aí eu não entendi porque ele mandou a mensagem, ele falou, peço desculpa aos meus familiares. Aí depois é que rolou essa história, que além da mãe dele, ele tem outros parentes que também são funcionários públicos e eu acho que o pessoal chiou com ele também, porque pegou muito mal. Você tem um contexto que você não pode falar, é aquela história, tem algumas coisas que você não pode falar. Em relação a preconceito, você tem um politicamente correto, quando você é ministro, você tem que se policiar mais ainda. Esse que é o problema. Então, porque a gente já vem de um histórico aí, de um preconceito, daquela época da Dilma, que pobre podia viajar de avião. Então você já tem esse carimbo desse tipo de fala que pobre não pode ter outros direitos. Então quando ele fala, é quase que direta essa relação que se faz. Pobre tem que ficar aqui mesmo, tem que ir lá pro Nordeste, tem que ir pra Foz do Iguaçu. Perfil. Sugerir de ir pra terra pro Roberto Carlos, o pessoal de lá que me perdoe, mas não entra no meu... Olha, eu acho que essa é uma questão, mas não é uma questão da culpa do Paulo Guedes. Quando ele disse que o Estado brasileiro é parasitado por uma maioria de funcionários públicos, eu endosso, porque realmente ele é parasitado. Ou seja, as pessoas não podem ser acusadas o tempo todo, graças a esse problema sociocultural, esse é o problema do politicamente correto, que incute preconceito em qualquer tipo de fala. Quando o ministro fala que uma empregada doméstica está indo 3, 4 vezes para a Disney e que ela deveria ir mais para fomentar os negócios no Brasil, para fomentar o turismo regional dentro do Brasil e gerar mais dinheiro e alavancar a economia, ele não está dizendo que a empregada doméstica não deve ir para o exterior, está dizendo simplesmente para fazer uma propulsão à economia doméstica aqui do país. Ou seja, quando alguém fala empregada doméstica está indo para a Disney, está dizendo que está falando mal da empregada doméstica? Não. Quando o Bolsonaro fala a AIDS gera despesa, está dizendo que é um fardo? Não, é uma despesa. Ou seja, essa descontextualização das falas, descontextualização das palavras, que eventualmente não, mas não é eu que explico, é a imprensa e a mídia que distorce o tempo todo, atribuindo intenções maléficas e preconceituosas às falas das pessoas. Isso não acontece só na seara política, até na seara do BBB, a menina que falava em humor negro foi considerada racista, que falava que tinha medo de macumba foi considerada intolerante religiosa. Ou seja, esse é um problema sociocultural do Brasil inteiro. Politicamente correto é um câncer que impede as pessoas de usar as palavras, que impede as pessoas de usar as palavras, usarem a livre expressão do pensamento e faz, em primeira instância, censura. Aí fazem aquilo que todo mundo faz. Cancelam as pessoas por falas tiradas fora do contexto. Às vezes, realmente, a comunicação não é boa. O Paulo Guedes não é um grande comunicador, mas ele não quis exatamente diminuir ou humilhar um empregado doméstico, a população mais pobre, muito menos quis humilhar um funcionário público eficiente. Se ele pediu desculpas, Denise, ele pediu desculpas exatamente por causa dessa hipocrisia política travestida
de diplomacia. Mas ele reconheceu porque que ele é um cara que fala uma coisa concreta e real. Não, ele reconheceu que foi uma fala infeliz. Ele falou, foi uma fala infeliz, ele botou no pedido de desculpa dele. Ele reconheceu por causa de uma política cultural. Mas é o tipo de coisa, a gente tem conversas em casa, e a gente tem conversa aqui na redação, inclusive nós, que a gente não vai falar publicamente aqui. Eu falo. Não fala, a gente não fala, porque pega mal, é isso, você tem um papel. Pega mal por causa do politicamente você correto, comunicador, então, mas você tem que respeitar determinados parâmetros, exatamente porque a sua mas fala... Mas os parâmetros estão alargados, Denise. Agora, por trás do que ele falou ontem, independentemente de preconceito, o que ele quis colocar é que o dólar não pode ficar baixo para satisfazer a todos, inclusive dar o direito, aí sim, de os mais pobres também viajarem para o exterior, porque o rico vai de qualquer jeito. Rico vai para fazer compra, para comprar enxoval para o filho, para comprar enxoval na hora de casar, porque lá é mais barato. O que ele devia falar é em reduzir o custo do Brasil aqui no Brasil, para ninguém ficar indo lá para o exterior para fazer compra. Perfeito, aí eu concordo. Virar sacoleira internacional. Exato. Então tem que reduzir o custo de produção aqui. Agora, ele quis dizer, a ideia foi essa, que o dólar não pode ser baixo, para estimular e para deixar todo mundo feliz viajando para o exterior, inclusive quem é empregado doméstico. Eu acho que a gente fica olhando e tentando interpretar, Denise, o óbvio, né? A fala dele foi a fala dele. A fala dele, dita como foi dita, vai ser avaliada, vai ser julgada pelo que ele disse. Agora, esse equilíbrio que eu acho que carece, esse equilíbrio que falta... Espera um pouco, deixa os outros falarem. O pobre é chato, de novo. É chato também, você de novo, toda hora você fala você em cima, interpola minha fala. Você não consegue deixar ouvir o outro, a gente não tem debate aqui. Confere com os ouvintes aqui o que eles dizem. Confere com os ouvintes que eles falam de você, cara. Desculpa. Me desculpa. Confere com os ouvintes que eles falam de você. Para de fazer acusações. Você tripudia. Para de fazer acusações. Eu faço acusação no que é real. Você tá tripudiando de mim. Olha, os ouvintes falam de você, por favor. As outras pessoas podem falar. Não me faça argumento ad hominem. Você, cara, não faça argumento ad hominem. Ninguém completar, você entra na fala dos outros. Atenha-se a pauta, Edgar. Olha de novo, ele falando Atenha-se a pauta. A Denise tá aqui conversando com pois é. Você tá atropelando a fala. Eu acho que assim, quando você tem que gritar para conseguir, quando você tem que gritar para conseguir, você perde a razão. O que eu queria dizer é que a falta de equilíbrio nessa questão do politicamente correto ou politicamente incorreto, que existe hoje, a defesa de uma coisa em detrimento da outra, eu acho que falta a gente observar o óbvio. O que esse homem disse, pelo próprio arrependimento e as desculpas que ele pediu, como você comprovou mandando mensagem para você, Denise, comprova que ele percebeu o que ele falou. Agora, eu acho que a gente não pode exacerbar, Denise, e brigar, porque o politicamente correto chega a ser chato mesmo. Agora, o politicamente incorreto também considera figura de linguagem as maiores atrocidades, os maiores preconceitos, as partes mais sombrias do ser humano e acaba endossando esse tipo de comportamento, normalizando uma atitude racista, preconceituosa, misógina. É isso que estamos falando aqui. Exatamente. Agora, no caso do ponto de vista econômico, acho que foi pior ele ter meio que sancionado o dólar alto. Isso foi pior. Isso eu concordo. Do ponto de vista econômico. Mas é bom para as exportações. Não, mas uma autoridade econômica não pode sinalizar o que vai acontecer com o câmbio, porque estimula a especulação. E foi o que aconteceu hoje na abertura e levou o Banco Central a atuar. E ele já tinha dito, algum tempo atrás, aí num outro sentido, mas também do ponto de vista econômico, que o dólar mais alto seria o novo normal. Sim. Então, quando ele sanciona, o mercado entra naquele embalo que não é uma coisa técnica, é especulativo para ver até que ponto que eles vão suportar o dólar alto. Porque tem o que a Adriles colocou, tem um risco para a inflação e as exportações não estão se apropriando exatamente por essa questão de competitividade que eu te falei. Então, não adianta o dólar estar mais alto se a gente tem um produto muito caro aqui no Brasil que nem o dólar compensa e muitas vezes até questão de qualidade, falta qualificação de mão de obra, a estrutura de produção, a tecnologia, tudo isso. Então, a gente tem aí várias questões erradas na economia brasileira e foi mais uma fala distorcida aí do ministro. E ele já é gato escaldado, né? Ele podia tomar mais cuidado. Denise. Ele já falou aquela história da mulher do Macron, a política que ele se meteu numa conversa a política impõe certos limites.